amigos e amigas, eu sou o apóstolo Moisés Vieira, da Vertical Church, do seu canal Pastor Online. E o assunto de hoje é um assunto muito interessante, é sobre o que aconteceu um tempo atrás aí, sobre uma celebração com religiosos do mundo todo que estiveram lá com o Papa Francisco. E estava lá um dos líderes das Assembleias de Deus que foi lá e tratou o Papa com muita educação, chamando ele de meu irmão, né? E depois de saudá-lo como irmão, ele, no meio da sua fala, chamou o Papa de Vossa Santidade, e isso gerou uma polêmica incrível no meio do povo evangélico, e as redes sociais começaram a bombar, né? Com esse episódio, e o pessoal crucificando o pastor, falando um monte, falando do anticristo, da besta, que o Papa Francisco é a besta, é o anticristo, e que Jesus está voltando por conta desse episódio. Eu só gostaria de lembrar os amigos aí, os irmãos, e eu creio que alguns também, depois vão fazer alguns comentários, e pode fazer comentário aí que eu vou responder a todos, tá bom? Mas eu quero externar aqui o meu pensamento sobre isso, né? O que eu acho disso tudo, se bem que eu não tenho que achar nada, quem tem que achar são as Escrituras. E as Escrituras, pelo que me refresca a memória aí, os textos sagrados, né, a palavra de Deus, lá em João capítulo 4, diz assim: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Bom, e aí, como é que fica, né? Mas vamos lá, tem mais coisas. Ele diz assim: e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Aí já não está falando de irmão, está falando do seu próximo, tá bom? Nem ameis o juramento falso, porque todas essas coisas que eu odeio, todas essas coisas são as que eu odeio, diz o Senhor. Está lá em Zacarias capítulo 8, versículo 17. Tem mais um também. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vamos fazer uma observação aqui em cima desse texto aqui. O pessoal está crucificando aí o pastor porque ele chamou o Papa Francisco de irmão. E também, talvez, o que ficou muito difícil de engolir para os evangélicos, né, os cristãos evangélicos, é que ele chama o Papa de Vossa Santidade. E eu entendo isso também, porque algumas pessoas que fizeram comentários, eu fui um dos que comentou, só que o meu comentário foi o seguinte, que eu não vejo mal nenhum, até mesmo porque a forma como o Papa Francisco é conhecido na nação católica apostólica romana é como Vossa Santidade. O que o pastor quis dizer ali, ele não estava chamando o Papa de Vossa Santidade acima de todas as santidades, né, cuja expressão cabe bem e é bem direcionada para Jesus, para Deus, né, o Santíssimo Deus. Ele não quis igualar o Papa a Deus nem a Jesus. Ele apenas estava se referindo ao Papa como a nação católica o conhece, como Vossa Santidade. Só isso. Ele não quis substituir Jesus ou Deus. É uma expressão usada no meio católico. Então, os irmãos têm que entender isso. Outra, o pastor também, né, ele não estava ali dando ali veneração ou adoração ao Papa. Não, ele foi ali cumprimentar um irmão, como o texto diz, olha, como está escrito, ou melhor, o mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Só lembrando, Jesus te amou antes de você se converter. Jesus me amou antes mesmo que eu me convertesse. Então a questão é essa. Sabe? Você tem que amar a pessoa independente da religião dela. Você não tem essa autoridade de querer condenar, mandar para o inferno. Porque ele é a besta. Onde é que está escrito que ele é a besta? Você acha que é. Teoria da conspiração, internet, pesquisas no Google. E aí você fica aí deduzindo essas coisas, né? Falando que o Papa Francisco é a besta. Ué, o católico também é cristão, e ele também pode achar que eu sou a besta, que você é a besta. Porque eles também têm a Bíblia. Diga-se de passagem, tá? A Bíblia que nós usamos foi traduzida e interpretada por João Ferreira de Almeida, que era um padre católico. Então, essa guerrinha religiosa, ela não tem mais espaço. E se você acha que eu estou errado, comente aí, pode falar.
Pode fazer o seu comentário, mas eu acho muita ignorância um crente postar numa rede social que o pastor que foi lá, né, pecou por tratar o Papa como irmão. Olha, eu vou te dizer uma coisa, a palavra diz que nós devemos amar até os nossos inimigos. Amar. Não é tolerar, não, é amar até os nossos inimigos. Então você quer ser santo? Então haja como Jesus. Jesus amava. Jesus, como diz aqui no texto, né? Vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Isso está em João 15:12. Que você possa amar como Jesus também amou. E ele diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Você não vai encontrar nas palavras de Jesus, nas frases de Jesus, algo diferente disso. Então, é uma ignorância sim quando você quer usar ou distorcer a palavra de Deus para semear ódio nos corações dos irmãos evangélicos contra os irmãos católicos. Isso não é bíblico, isso não é de Deus. O nosso papel é dar exemplo, e o exemplo que temos que dar é justamente esse. Amar uns aos outros, tratar bem. A Bíblia diz que devemos viver em paz com todos, se possível, viver em paz com todos. Eu acho que o pastor fez certo, ele foi lá, ele representou a nação evangélica, a nação protestante, ele cumpriu bem o papel, ele foi educado, ele foi diplomático, então o que ele fez é digno de aplausos. Tá bom, irmãos? Ah, Moisés, eu não concordo com isso porque eu não gosto de católico. Então você tem que se converter. Você tem que mudar essa ideia sua de tratar católicos, espíritas ou pessoas que têm a sua religião afro, você tratar mal essas pessoas. A Bíblia em nenhum momento manda você tratar mal. Ah, mas diz que tem que separar o joio do trigo. Mentira! A Bíblia diz que havia lá o joio e o trigo, que foram semeados juntos, né? Semear o trigo e depois semear o joio. E aí uma pessoa falou assim, vamos arrancar o joio. O dono das terras falou, não, vocês não vão arrancar o joio. Isso é uma parábola de Jesus. Vocês não podem arrancar o joio, porque se for arrancar o joio, vai estragar o trigo. Então deixa que cresçam juntos e depois, no fim dos tempos, os anjos, ouviu bem? Os anjos, não são os pastores, não são os católicos, não são os evangélicos, não são os espíritas, não. Os anjos farão a separação do joio e do trigo. Sabe por quê? Porque só quem tem capacidade de saber quem é o verdadeiro joio e quem é o verdadeiro trigo, só quem tem essa capacidade de fazer são os anjos do Senhor. Então, não tente tomar o lugar de Deus, não tente tomar a posição que pertence a Deus. Isso não é seu papel. Pare de julgar as pessoas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante, o texto que você todo mês, né? Todo mês você ouve o teu pastor ler, que é o texto da celebração da ceia do Senhor. Lá tem um versículo que diz assim, portanto, examine-se o homem a si mesmo. Então a única pessoa que você pode avaliar, examinar e julgar é você. Julgue os seus atos, não dos outros. Pare de condenar o pastor, pare de condenar o Papa, pare de condenar as pessoas. Você não tem autoridade para isso. Você não é Deus, você não é o Espírito Santo. O seu papel é de interceder pelas pessoas. Então, eu bato palmas para o pastor que foi lá. O pastor fez corretíssimo, representou muito bem a igreja evangélica e eu me alegro com a atitude dele. Eu fico triste com a atitude de um monte de crente ignorante que entra na internet para falar mal das pessoas. Nós não fomos chamados para isso não, nós fomos chamados para pregar boas novas. E boas novas que pregamos é o evangelho da salvação, o evangelho da cura, o evangelho da libertação, o evangelho da transformação. E outra coisa, quem transforma o homem é o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus. Não é outro ser humano não. Nenhum ser humano tem o poder de transformar a vida do outro. Você não é Deus. Amém? Então,
Eu agradeço aos meus seguidores, aos meus irmãos que têm me apoiado neste canal. E você gostou ou não gostou? Comente aí. Fale aí o que você acha. Você acha que eu estou errado em elogiar o pastor? Você acha que eu estou certo? Você acha que é correto um crente falar mal dos outros, falar mal da religião dos outros, falar mal da vida dos outros? Você acha que nós, crentes, temos que fazer isso? Então, ó, se você acha, coloque aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, com seus irmãos da igreja. Comente, ó, faça um comentário. A tua oportunidade é essa. Se você acha que eu estou errado, então coloque a sua base bíblica aí para debater com a gente, para expor as suas ideias com respeito, tá bom? E eu com respeito vou te responder também. Se você acha que eu estou certo, coloca aí, ó, Moisés, está certo, eu gostei da explanação, da palavra, da explicação que você deu, né? Eu fico com os textos bíblicos, nós temos que amar uns aos outros. Tá bom, meus queridos? Então, ó, inscreva-se no canal, coloque aí o seu joinha, comente e compartilhe. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe e te guarde e que a gente possa se reunir mais uma vez nesse canal maravilhoso. Até a próxima!